Está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. Amém. Meus queridos irmãos, nós não temos dúvida nenhuma de que esse texto sagrado, ele é muito conhecido de todos nós, pois sempre que haja uma oportunidade, fazemos menção deste fato que ocorreu logo nos dias em que Jesus, ele foi crucificado e sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse texto faz menção de dois dos discípulos de Cristo, que estão em viagem, embora o local em que eles se dirigem não fosse tão longe, tão distante assim de Jerusalém, eles caminharam de Jerusalém para a aldeia chamada Emaús. Dois homens que puderam ver de perto os últimos acontecimentos daqueles dias. Eles contemplaram, eles ouviram falar, eles também sofreram muito, porque mesmo eles tinham também expectativas naquilo que eles haviam aprendido e ouvido do seu Mestre Jesus Cristo. Porém, amados, era este já o terceiro dia pelo qual Jesus fora sepultado, ou seja, já era o domingo. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e sendo sepultado também na mesma sexta-feira, antes do sol se pôr.
e já era o dia de domingo, porque eles testificam das mulheres que logo pela manhã foram até o sepulcro onde Jesus havia sido colocado o seu corpo, mas que elas mesmas testificaram de que já não estava mais ali. Elas testemunharam que viram os anjos do Senhor. De fato, os evangelhos notificam isto, deixando muito bem claro que essas mulheres, na preocupação de ungirem o corpo de Jesus com perfumes que era cultura da época, após o seu sepultamento, elas se dirigiram bem cedo para o local onde o corpo de Jesus estava. E a preocupação delas era que quando lá chegasse, quem removeria a pedra que foi colocado na porta do sepulcro? Mas quando lá chegaram, a Bíblia nos relata que a pedra já havia sido removida e que elas encontraram um homem vestido de linho fino, de roupas brancas, que ali questionou aquelas mulheres, dizendo: a quem vocês procuram? A Jesus? Em outro evangelho diz que aquele ser perguntou para elas: por que buscais aquele que já ressuscitou dentre os mortos? Então elas foram com um propósito até aquele sepulcro e voltaram testificando de que Jesus o Cristo já havia sido ressuscitado. Essas notícias chegaram aos ouvidos dos discípulos de Jesus, que estavam trancados entre quatro paredes, pois estavam com medo dos soldados romanos. E a notícia chegou até aos ouvidos dos discípulos de Jesus, através daquelas mulheres. Diz o versículo de número 9, do capítulo 24, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e a outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Mas como aquela notícia era uma notícia singular, a Bíblia diz que as palavras daquelas mulheres lhes pareciam como desvário. Ou seja, aqueles homens, ao ouvir aquelas mulheres trazendo esta notícia, eles disseram: essas mulheres não estão bem. Essas mulheres estão perturbadas. Essas mulheres não estão falando coisa com coisa. E o texto diz que eles não creram nas palavras daquelas mulheres. Sendo assim, meus queridos irmãos, tanto Pedro como João saíram do seu lugar e foram também até o sepulcro e constataram que, de fato, o corpo de Jesus já não estava mais lá. Mas estes dois discípulos que saíram de Jerusalém para o caminho de Emaús, mesmo depois de terem ouvido o que aquelas mulheres disseram, eles voltavam para a sua aldeia, entristecidos, logicamente,
cabisbaixos, sem expectativa nenhuma. Mas olha que interessante, o mesmo Jesus que ressuscitou, resolveu estar com esses 2 discípulos no caminho de Emaús. Este homem, como um peregrino, se aproximou deles e fez-lhe uma observação, porque os 2 iam conversando entre si e a notícia não era outra. Logicamente que a conversa entre eles era sobre o que havia sucedido. Pois de sexta-feira para cá, muitas coisas haviam acontecido. E eles vinham falando entre si sobre os últimos acontecimentos. E é nesse interim que a Bíblia diz que enquanto eles falavam entre si e faziam questionamentos, eles perguntavam uns aos outros, um ao outro, com respeito aos últimos acontecimentos. Foi aí que a Bíblia diz, o evangelista Lucas destaca, o mesmo Jesus, ou seja, o mesmo Jesus que eles haviam e que eles vinham falando no caminho, o mesmo Jesus que havia sido crucificado, o mesmo Jesus que havia sido sepultado, o mesmo Jesus que não foi mais encontrado no sepulcro, este mesmo Jesus é que se aproxima deles e caminha com eles. Aleluia, glória a Jesus. O homem do caminho de Emaús, ele está aqui nesta noite para nos abençoar. O homem do caminho de Emaús, ele se faz presente também na vida daqueles cujo coração está ligado no trono de Deus. E mesmo impossibilitado de você estar presente nesta casa, mas o teu coração está aberto para ouvir a voz do Espírito Santo nesta noite. O mesmo Jesus se aproximou. Que privilégio, que oportunidade, que coisa gloriosa. Mesmo eles não conseguindo reconhecê-lo, mas Jesus estava ali, e a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que fechados. Irmãos, a tristeza, ela pode trazer esses pontos negativos na vida de alguém que esteja sofrendo alguma dificuldade, algum problema. A tristeza faz com que o coração duvide do poder de Deus. A tristeza muitas vezes pode servir de grande impedimento para a manifestação divina no seu coração. E esses homens estavam com os olhos como que fechados e não o reconheceram, não o conheceram. Eu acredito que eles não tiveram condições de sequer olhar por aquele peregrino que agora se unia a eles. E agora aquele homem pergunta: que palavras são essas? Que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? Certamente que qualquer pessoa perceberia que o semblante daqueles homens estavam decaídos, estavam tristes pelos últimos acontecimentos. E Jesus faz-lhes esta pergunta: o que vocês vão falando pelo caminho? Que palavras são essas que vocês estão trocando entre si? Jesus se interessou pela conversa deles.
Jesus, como homem, se interessou pela conversa deles. E qual era a razão que o semblante deles estavam tristes? Existem centenas e centenas de razões pela qual possa deixar alguém com seu semblante triste nesses últimos dias. Nós encontramos pessoas desesperadas, em lágrimas, sem saber o que fazer, procurando uma porta aberta e não encontra, procurando uma oportunidade e não acha, pessoas em desespero por causa da pandemia, por causa dos dias que são maus. Mas se alguém está nos ouvindo nesta noite, eu quero dizer que Jesus, Ele tem poder de mudar a sua situação. Jesus, Ele pode mudar as suas condições. O Evangelho de Cristo tem poder para mudar a tua vida. O Evangelho de Cristo tem poder para mudar a sua história de vida. Não importa qual circunstância, por mais difícil que seja, mas se Jesus chegar, o teu problema estará resolvido. Aleluia, glória a Deus. Diante da pergunta de Jesus, então ele responde: Cleopas, pergunta: és tu peregrino em Jerusalém, que não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Irmãos, nós vemos nos dias atuais a velocidade que tem uma notícia. Questão de segundos. Uma notícia, ela tem poder de viralizar no mundo inteiro, em poucos segundos. E naqueles dias, não pense que não era diferente, porque os últimos acontecimentos em Jerusalém marcou a vida de milhares e milhares de pessoas. Pois afinal, quem havia sido crucificado era Jesus de Nazaré. Veja que eles mesmo relatam que a esperança deles estavam em Jesus. Eles chegam a dizer: olha, nós falamos sobre ou a respeito de Jesus, o Nazareno, de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. É como se eles dissessem: nós estamos falando, não é de qualquer pessoa, nós estamos falando a respeito de Jesus de Nazaré, um homem que era poderoso em palavras e em obras, porque tudo que ele falava, ele fazia em obras também. Ele abençoou tantas vidas, por isso ele foi um profeta poderoso, tanto em obras como em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Glória a Jesus. E eles relatam: os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós tínhamos uma esperança. Nós esperávamos que fosse ele quem remisse Israel. Pois Israel naqueles dias estavam debaixo do Império Romano. E eles aguardavam ardentemente o Messias. Eles aguardavam ardentemente que o Messias viesse e resolvesse o problema de toda aquela sociedade que estavam em grandes dificuldades naqueles dias, sendo regido pelo Império Romano. Eles aguardavam que o Messias viesse e resolvesse os problemas culturais, políticos, sociais daquela época. E quando Jesus chegou, falando do Evangelho do Reino,
pregando arrependimento aos pecadores, curando os enfermos, levantando as pessoas que não tinham mais esperança e dando mais uma chance de vida para elas. Então eles chegaram a dizer: nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Eles não estavam errados. Eles não estavam errados. Mas as perspectivas deles é que estava fora do plano divino. Então eles disseram: mas agora, com tudo isso, ou seja, com a sua morte, acabou. Não tem mais o que fazer. Embora já seja hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é o terceiro dia já. E tem mais. Também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não encontrou o seu corpo. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. De alguma forma, em tempos de crise, Deus se manifesta a nós. De alguma maneira, em tempos de dificuldades, Deus manifesta a sua igreja. Porque é no tempo de crise que a igreja ora mais. É no tempo de dificuldade que o crente se dispõe a se derramar na presença do Senhor, com um coração quebrantado. Está disposto a ouvir a voz de Deus. Está disposto a ouvir o brado do Espírito Santo clamando. É no tempo de dor, de dificuldades, que muitos, embora não devesse ser assim, muitos vão buscar ao Senhor, muitos vão buscar refúgio, querendo encontrar refúgio na presença de Deus. Aquelas notícias correram, e eles chegam a relatar: alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e também testificaram, como as mulheres testificaram, não encontraram o corpo de Jesus no sepulcro. Foi quando Jesus deu um brado no meio deles. Jesus deu um brado no meio deles e disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Irmãos, veja que eles estavam a um passo da vitória. Eles estavam a um passo da vitória. Mas por eles não crerem, por eles não acreditarem nas palavras de Deus ditas pelos profetas, eles não estavam conseguindo contemplar a glória de Deus, porque a própria glória estava caminhando com eles naquele caminho para Emaús. Eles não estavam conseguindo visualizar que quem estava com eles era maior do que qualquer pessoa na cidade de Jerusalém, era o Cristo ressuscitado. Aleluia. E Jesus começa a dizer-lhes: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? É como se Jesus dissesse: vocês não estão enxergando, vocês não estão vendo. Convinha que o Cristo padecesse essas coisas. Ele está falando da sua crucificação. Ele está falando do seu sofrimento. Ele está falando da sua morte. Vocês não estão vendo que já estava registrado? Tudo o que está acontecendo foi falado pelos profetas. Tudo isso tinha que acontecer para que ele entrasse
na sua glória. Aleluia. E diz o evangelista Lucas, e começando por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Isso aqui é muito glorioso. Não perca a oportunidade de ouvir Jesus. Ei, não perca a oportunidade de ouvir Jesus falando contigo. Abre bem os teus ouvidos e o teu coração e aproveite a oportunidade que o Espírito Santo está dando, porque uma oportunidade como esta eles não teriam jamais. O caminho ficou curto, a hora passou depressa. Quando Jesus começou a falar-lhes por Moisés e passando pelos profetas, explicava-lhes, irmãos, a oportunidade de ter o professor dos professores com ele, o mestre dos mestres ao lado deles no caminho e falando a respeito dele mesmo, através dos profetas que já haviam profetizado anos e anos antes deste acontecimento. E quando deram por conta, chegaram na aldeia. Chegaram na aldeia. E Jesus fez com que ia para mais longe, mas eles os constrangeram, dizendo: não vá embora, já está tarde, o sol já se declina, fica conosco esta noite. Fica conosco esta noite. Sabe por quê? Porque enquanto Jesus lhes explicava a palavra dos profetas a respeito do Messias, o coração daqueles homens começou a arder, a queimar. Eles não tinham tido ainda uma experiência tal como aquela. As palavras que saíam da boca daquele homem faziam com que o coração deles fervesse. E eles desejassem ainda mais que o Senhor continuasse falando a respeito das Sagradas Escrituras. Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. Que coisa linda, irmãos. Jesus não invade a vida de ninguém. A Bíblia diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você está preparado para cear com o Senhor? Você está preparado para cear com o Senhor? Você está de coração aberto, dizer: Senhor, ceia comigo, esteja comigo, fique comigo, entre na minha vida. Aleluia, glória a Jesus. E a Bíblia diz que entrou para ficar com eles. É muito lindo. Entrou para ficar com eles. Agora imaginem se aqueles homens não fossem hospitaleiros. Se aqueles homens não agissem com hospitalidade para com aquele estrangeiro que estava com eles, porque até então eles não sabiam quem era. Mas as palavras que saíam da boca dele faziam com que os seus corações viessem a ferver. Mas diante do convite, Jesus entrou. E exatamente quando estavam juntos à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu
e lhes deu. Aleluia. Eu acredito que esse momento em particular, essa comunhão com Jesus, trouxe à memória deles alguns momentos do ministério de Jesus. Jesus deu graças, partiu o pão e lhes deu. E quando lhes deu o pão, a Bíblia diz que abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Oh glória! Abriram-se os olhos. Depois que eles participaram daquele pão que fala da comunhão, que fala de intimidade, que fala de estar presente com Jesus, então os seus olhos foram abertos e eles reconheceram que de fato quem esteve com eles era Jesus. E quando eles conheceram que era Jesus, a Bíblia diz, então ele desapareceu-lhes. Na frente deles, desapareceu-lhes. E eles começaram a comentar. Enquanto ele falava, o meu coração ardia. E outro dizia, o meu também, o meu coração ardia. Era Jesus de Nazaré que esteve conosco. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ora, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras, o nosso coração ardia. Oh, glória a Deus! Eu quero convidá-los a ficar de pé, no nome de Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor é poderosa. Enquanto ela aberta e lida e explicada, ela faz arder o nosso coração na presença do Senhor. Jesus fez para aqueles dois homens uma mensagem expositiva. Ele fez a leitura das Escrituras e explicou aquilo que ele leu para aqueles homens e aplicou na vida deles, e eles tiveram a oportunidade dos seus olhos serem abertos. Oh, glória a Jesus, aleluia. Eu não sei como você está, eu não sei como estão as suas condições. Talvez você esteja pesaroso, talvez você esteja duvidoso, talvez você esteja com um coração cheio de incertezas. Talvez a mágoa, a tristeza esteja abundando em seu coração devido às dificuldades desses últimos dias. Mas eu quero declarar uma coisa para você: não deixe de ouvir Jesus falar, não deixe de ouvir a palavra de Deus, não deixe de abrir as sagradas Escrituras e dizer: Senhor, fala ao meu coração, fala comigo, porque a palavra de Deus, ela tem poder para renovar as suas esperanças, para renovar o teu coração, para te dar novas expectativas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero declarar para a tua vida, eu quero declarar vida e vida com abundância para o teu viver. Eu quero declarar alegria vinda do céu para a tua alma nesta noite. Eu quero declarar que os muros da dúvida venham cair por terra em nome de Jesus, e você possa declarar: só o Senhor é Deus sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós estaremos orando nesse instante, intercedendo pela tua vida em nome de Jesus, pela tua família em nome de Jesus, por você que está em casa em nome de Jesus. Receba dos altos céus a graça que você precisa, a alegria que você precisa.
Em nome de Jesus, o Senhor renova as suas esperanças nesta noite. O Senhor renova a tua vida nesta noite. O Senhor te enche de gozo nesta noite, porque Ele é Deus fiel para abençoar a tua vida através da sua poderosa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós te louvamos pela tua palavra nesta noite. O mesmo homem que esteve no caminho de Emaús é o mesmo poderoso que está conosco, poderoso em obras, poderoso em palavras, o homem da Galileia. Senhor, visita agora este coração, visita agora esta vida, que está entenebrecida, com tristezas da alma. Venha trazer alegria, venha trazer renovo do céu, venha encher de gozo, ó doce Espírito Santo. Confirma, meu Senhor, a tua palavra sobre esta família agora, que está clamando diante da tua presença. Venha confirmar a tua vontade, no nome santo de Jesus. Confiamos em ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se dar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Estenda a tua mão, que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão em consolações do Espírito Santo estejam com todos desde agora e para sempre. Todos digam: Deus abençoe a toda a igreja.